Lendas Episódio 35 do Batismo de Jesus. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, o batismo de Jesus. Você sabe por que Jesus foi batizado? O que isso significa para nós, cristãos? Como podemos seguir o seu exemplo? Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. O batismo de Jesus está registrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Proponho lermos alguns trechos juntos e ver o que eles nos ensinam. Em Mateus 3, 13 ao 17, lemos: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe assim por enquanto, pois assim convém que cumpramos toda a justiça. E João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e eis que se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, e do céu uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nesse texto, vemos que Jesus se submeteu ao batismo de João, que era um batismo de arrependimento dos pecados, mas Jesus não havia pecado. Por que ele fez isso? Ele fez isso para cumprir toda a justiça, ou seja, para obedecer à vontade de Deus e se identificar com a humanidade pecadora. Ele também fez isso para dar o exemplo para nós, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entregar a Deus. O batismo de Jesus também foi um momento de confirmação da sua identidade e missão. Ele recebeu o Espírito Santo e a aprovação do Pai. Ele estava pronto para iniciar o seu ministério público, que culminaria na sua morte e ressurreição. Em Marcos 1, 9 ao 11, lemos: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus se abrirem e o Espírito descer sobre ele como pomba. Então veio uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Nesse texto, vemos que Marcos destaca a origem humilde de Jesus, que veio de Nazaré, uma cidade desprezada pelos judeus. Ele também enfatiza a abertura dos céus, que mostra que Deus estava agindo poderosamente na história. Ele também cita a voz do Pai, que confirma a filiação divina de Jesus. Em Lucas 3, 21 ao 22, lemos: Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Nesse texto, vemos que Lucas destaca a oração de Jesus após o seu batismo. Isso mostra que Jesus tinha uma comunhão íntima com Deus e dependia dele para tudo. Ele também mostra que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Isso significa que o Espírito Santo era uma pessoa real, não apenas uma força ou uma energia. Ele também cita a voz do Pai, que confirma o amor de Deus por Jesus. Em João 1, 29 ao 34, lemos: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Após mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia. Por
Isso é que vim batizar com água, para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer é aquele que batiza com o Espírito Santo. Vi e testemunho que este é o Filho de Deus. Nesse texto, vemos que João destaca o testemunho de João Batista, que reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso mostra que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Ele também mostra que João Batista recebeu uma revelação divina sobre quem era Jesus e qual era a sua obra. Ele também mostra que Jesus batiza com o Espírito Santo. Ou seja, ele dá o Espírito Santo aos que creem nele e o seguem. Além desses textos, podemos encontrar outras citações bíblicas que falam sobre o batismo de Jesus ou sobre o significado do batismo em geral. Por exemplo, em Romanos 6, 3-4, lemos: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Nesse texto, vemos que o batismo simboliza a nossa união com Cristo na sua morte e ressurreição. Ele mostra que morremos para o pecado e vivemos para Deus. Ele também mostra que temos uma nova vida em Cristo, cheia de esperança e poder. Em Gálatas 3, 26-27, lemos: pois vocês são todos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Nesse texto, vemos que o batismo mostra a nossa filiação divina. Ele mostra que somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Ele também mostra que nós nos revestimos de Cristo, ou seja, assumimos a sua identidade e caráter. Em Colossenses 2, 11-12, lemos: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, sendo o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, no qual também foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nesse texto, vemos que o batismo substitui a circuncisão como sinal da aliança de Deus com o seu povo. Ele mostra que fomos libertos da escravidão da carne e do pecado. Ele também mostra que fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Em Atos 2, 38-39, lemos: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nesse texto, vemos que Pedro anuncia as condições e as bênçãos do batismo. Ele mostra que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele também mostra que recebemos o perdão dos nossos pecados e o dom do Espírito Santo. Ele também mostra que essa promessa é para todos os povos e gerações. Em Efésios 4, 4-6, lemos: há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Já há um só Senhor, uma só fé, um só Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesse texto, vemos a ênfase na unidade do corpo de Cristo, o qual é a Igreja. O batismo simboliza a nossa identificação não apenas com Cristo, mas também com todos os outros crentes. Somos parte de um corpo, vivendo em harmonia sob a mesma fé, esperança e Senhor. Concluindo nossa reflexão sobre o batismo de Jesus e seu significado, podemos destacar alguns pontos fundamentais. Obediência à vontade de Deus. Jesus, mesmo sendo sem pecado, submeteu-se ao batismo para cumprir toda a justiça e demonstrar sua obediência à vontade do Pai. Seguir o exemplo de Jesus implica em obedecer aos mandamentos divinos.
Identificação com a humanidade pecadora. Ao se submeter ao batismo de arrependimento, Jesus mostrou sua solidariedade com a condição humana, identificando-se conosco. O batismo para os cristãos é um ato que simboliza a renúncia ao pecado e a busca por uma vida conforme os ensinamentos de Cristo. Confirmação da identidade e missão. O batismo de Jesus foi um momento de confirmação de sua identidade como Filho amado de Deus e o início de sua missão redentora. Para os cristãos, o batismo é um testemunho público de fé, marcando o início de uma jornada de compromisso com Cristo e seus ensinamentos. Revelação da Trindade. Nas narrativas do batismo, vemos a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O evento destaca a manifestação do Espírito Santo e a voz do Pai, confirmando a divindade de Jesus. O batismo cristão é realizado em nome da Trindade, representando a comunhão e a relação íntima com Deus. A nova vida em Cristo. As passagens adicionais ressaltam que o batismo simboliza a participação na morte e ressurreição de Cristo, resultando em uma nova vida, a aliança com Deus, a filiação divina. A libertação do pecado e a esperança da ressurreição são aspectos centrais do significado do batismo para os cristãos. Chamado à unidade e comunhão. O batismo não é apenas um ato individual, mas também um ingresso na comunidade do Senhor, conforme destacado em Efésios 4:4-6, ao refletirmos sobre o batismo de Jesus e sua vida cristã, somos chamados a viver em unidade, compartilhando da mesma fé, esperança e implicações. Somos desafiados a viver de maneira coerente com os princípios do reino de Deus, buscando crescer em santidade, amor e serviço ao próximo. Que a compreensão desse sacramento fortaleça nossa fé e nos conduza a uma vida transformada à imagem de Cristo. Obrigado por acompanharem mais este vídeo, e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.